Marcos Pimenta, que vai nos falar sobre nanociência e nanotecnologia. Marcos, as luzes e o palco são seus. Obrigado. Bom, vou compartilhar aqui a minha apresentação. Bom, vocês estão vendo minha tela? Sim. Tá. Bom, então, em primeiro lugar, agradecer à Academia Brasileira de Ciências, o professor Luiz Davidovich, que me fez esse convite, que me deixou muito honrado, a professora Helena Mader, o professor Jailson, o atual vice-presidente, que é um grande batalhador pelos INCTs. Agradecer também ao CNPq, especialmente na pessoa do professor Evaldo Vilela, que é um amigo, uma pessoa que já trabalha pelos INCTs há muitos anos, desde 2009, quando ele estava na Secretaria de Ciência e Tecnologia de Minas Gerais, professora Zaira também. E o que eu vou falar aqui, eu vou usar meu tempo para mostrar a contribuição dos INCTs para a sociedade, mostrar que esse é um programa fundamental para a sociedade brasileira e dar como exemplo as atividades do INCT que eu coordeno, que é o INCT de nanomateriais de carbono. Bom, para começar, o que é o meu papel aqui? Inicialmente, falar da nanociência, nanotecnologia. Então, nano é um prefixo que é 1 bilionésimo, uma parte 1 bilhão, e a gente usa para descrever materiais que têm dimensões típicas da ordem de nanômetros. Então, a gente está vendo aqui, por exemplo, uma formiga, um fio de cabelo que é menor do que 1 micron, aí vem as bactérias, que têm alguns microns, os vírus, que já são menores do que 1 micron, que tem por volta de 100 nanômetros, e a gente entra nessa faixa entre 1 e 100 nanômetros, que são, por exemplo, tem objetos como moléculas, o DNA, e também sistemas que são fabricados, como, por exemplo, o elemento mais básico de um chip de um computador. Digamos que toda a eletrônica hoje é baseada nos transistores que estão compactados nos chips, eles têm dimensões nanométricas, e chegando até o que a gente trabalha atualmente, que são os nanotubos de carbono e o grafeno, que eu vou falar daqui a pouco sobre ele. Bom, o CNPq, esse programa do CNPq com as fundações de amparo e pesquisa, são 100 e poucos INCTs. A verdade é que a nanotecnologia hoje ela envolve várias áreas, dezenas de INCTs, de alguma maneira ou outra, trabalham com nanotecnologia, mas o CNPq ele classificou 5 INCTs como INCTs de nanotecnologia. O INCT Nanofarma, que trabalha com fármacos, nanotecnologia farmacêutica, o INCT de catálise, sistemas moleculares e nanoestruturados, o INCT Teranano, que trabalha com nanobiotecnologia e diagnóstica, o INCT de materiais complexos funcionais, que é o INanoMat, e o INCT, que eu coordeno, que é o INCT em nanomateriais de carbono. Bom, uma coisa que é interessante nessa área das nanotecnologias é que é uma área que envolve vários campos do conhecimento, né? Ela rompe com aquela divisão tradicional entre as diferentes ciências básicas e as diferentes tecnologias. Então, a nanotecnologia envolve todas as ciências básicas, física, química, biologia e as suas aplicações, medicina, farmácia, engenharia. Então, uma característica desses 5 INCTs do CNPq é exatamente o caráter, digamos assim, interdisciplinar. E, com isso, também o leque de aplicações e de produtos é muito grande, que vai desde medicamentos, cosméticos, catalisadores com várias diferentes finalidades, biomarcadores, sistemas para diagnóstico, para terapia de doenças, novos materiais, ou mesmo conferir propriedades novas, materiais convencionais, como borrachas, polímeros, e além de coisas mais atuais, como grafeno nanotubos e materiais bidimensionais.
Outra coisa importante das nanotecnologias é que elas têm impacto em todos os setores industriais. Todo setor industrial, todo produto, de alguma maneira, vai ter alguma nanotecnologia. Então, a gente pode citar, por exemplo, todos os setores da construção civil, mecânica, da eletrônica, água, saneamento. Falamos de energia e fontes renováveis, uma coisa fundamental é aumentar a eficiência dessas fontes renováveis, e a nanotecnologia, então, entra em todas essas áreas: energia, eletrônica, comunicações, segurança, agricultura e saúde. Então, é uma tecnologia que realmente ela está presente em todas as áreas. E o nosso INCT de nanomateriais de carbono, ele é focado em alguns tipos de nanomateriais, especialmente os nanomateriais formados por átomos de carbono, que é o grafeno. O primeiro deles é o grafeno, que é uma folha formada por átomos de carbono, um material bidimensional. Os nanotubos de carbono, que são essas folhas de átomos de carbono enroladas na formas de cilindros. E com a descoberta do grafeno e dos nanotubos, surgiram outros materiais que são bidimensionais. E a ideia desses novos materiais é porque a gente pega que toda a eletrônica hoje, todo esse salto que a informática propiciou, tudo isso é baseado na física quântica e nos semicondutores, né? E a gente sabe que hoje nós estamos na era do silício, tudo é feito à base de silício. E o que a gente sabe, pensando no futuro, é que a gente precisa de pensar em novos materiais que vão suceder o silício e que vão permitir que essa revolução que a gente está vivenciando em todas as áreas, que permite a internet, por exemplo, que a internet precisa de um sistema físico, que é um material, um dispositivo. E os dispositivos do futuro vão ser dispositivos que vão usar novos tipos de materiais. E os nanomateriais de carbono são muito importantes porque eles têm várias propriedades distintas, propriedades mecânicas, propriedades elétricas, propriedades térmicas, físico-químicas, com que faz com que eles tenham várias finalidades, eles podem resolver vários problemas concretos, e também pensando na eletrônica do futuro e nos sensores, que é uma área onde esses materiais vão entrar bastante. Bom, o nosso INCT, ele, primeiro eu queria dar algumas características dele. A gestão. A gestão é um INCT hoje que tem mais de 100 pesquisadores, e a gente trabalha numa forma de gestão colegiada. A coordenação, eu sou coordenador geral, a professora Solange Fagan é a coordenadora do projeto CNPq, o professor Leandro Malar do projeto FABENIG, e nós temos um comitê gestor de alto nível, formado pelos professores Adalberto Fázio, o Aldo Zarbin, André Latiger e o Rodrigo Gribel, onde todas as decisões sobre investimento, sobre alocação de recursos, de bolsas, são tomadas por esse comitê. Essa é uma figura interessante, que eu acho que ela é do nosso INCT, mas, de certa forma, é uma característica dos INCTs de nanotecnologia, que é exatamente o caráter interdisciplinar. Essa figura está mostrando os participantes, que são hoje, o verde aqui é a física, então vocês têm pessoas trabalhando na área de física, o amarelo é a química, depois aqui essa região, aqui é a região das engenharias, especialmente engenharia civil, entra biologia e farmácia, que é o vermelho e o amarelo, medicina. Então, vocês estão vendo que é um instituto, primeiro, que ele engloba várias áreas do conhecimento. Aqui também tem uma distribuição por qualificação, um número muito grande de pesquisadores, do CNPq. E aqui eu estou mostrando as instituições participantes por estados. Então, estou mostrando aqui que hoje a gente está aqui em 12 estados do Brasil. Então, uma característica dos INCTs que é muito importante é exatamente permite descentralizar a ciência no Brasil. A ciência no Brasil não pode ficar concentrada no Sudeste. A gente tem que aproveitar todo esse potencial humano e de infraestrutura para que a ciência brasileira seja forte em todas as regiões. Bom, a sede é na UFMG, que exatamente nucleou essa área,
Então, depois o tamanho da esfera, que é o tamanho de participantes, a UFMG também nucleou em várias universidades do interior de Minas Gerais. Esse ciclo mora em Minas Gerais. Temos aqui São Paulo também, com vários centros em São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná, Rio Grande do Sul, Mato Grosso e universidades no Nordeste e no Centro-Oeste. Uma característica do nosso INCT também, que já começou em 2009, é o fato dele ter incorporando as pessoas que ele foi formando. Então, os ex-alunos do grupo acabaram, aos poucos, sendo incorporados na equipe do INCT Nano Carbono. Bom, esse é um levantamento da formação de recurso humano pelos membros do INCT Nano Carbono. O INCT Nano Carbono, uma outra característica dele é o seguinte, que é um projeto focado, não é uma aliança de pesquisadores trabalhando em temas diferentes. O escopo do projeto são os nanomateriais de carbono, grafeno, nanotubo e materiais bidimensionais. Então, tudo isso que eu estou mostrando aqui são, em termos de recursos humanos. Você vê que a equipe, desde 2009, já formou cerca de 900 mestres e 500 doutores nessa área. E essa aqui é uma frase interessante, que o Novoselov é o Prêmio Nobel de Física, um dos descobridores do grafeno, e ele esteve no Brasil várias vezes, ele conhece nosso trabalho, e alguns poucos anos atrás ele veio no Brasil e perguntaram para ele se o Brasil, a pesquisa no grafeno era importante no Brasil porque nós tínhamos recursos naturais. O que o Novoselov falou é essa frase, ele falou, os melhores recursos de qualquer país são as pessoas. O que ele falou que o Brasil tem, que ele conhece, tá certo? Então, isso é para mostrar que hoje no Brasil, isso foi proporcionado pelos INCTs, porque ao longo desses anos, e especialmente no começo, nós tivemos um aporte muito grande de bolsas. E é muito importante você ter uma cota de bolsas, porque você pode fortalecer uma área formando pessoas em determinadas áreas específicas. Então, por exemplo, a questão da alocação de bolsas nos permitiu formar recursos humanos nessa área. Para isso, o nosso INCT, a gente teve, ao longo dos anos, encontros, né? Desde 2009, que a gente faz encontros. No começo eram encontros anuais, mas depois, quando os recursos começaram a ficar mais escassos, a gente começou a fazer encontros bianuais. Em 2019 foi o nosso último encontro e a gente teve quase 300 participantes e quase 250 trabalhos na área específica de nanomateriais de carbono. Isso aqui é um videozinho que mostra a evolução da rede. Vocês estão vendo que o tempo está passando, 2011, 2012, e cada ano que passa, cada tracinho desse é uma colaboração científica que foi feita entre os membros da rede, tá certo? E está passando em 2019, esse é um trabalho que ele terminou em 2020, mas a gente vê aqui a evolução de 2019 a 2020, como que essa rede foi sendo formada. Então, uma coisa muito importante dos INCTs é que, com a quantidade não muito vultuosa de recursos, desde que eles sejam bem aplicados e que favoreça colaborações, missões de viagem, colaborações e interações, você forma uma rede. Porque o que o Brasil precisa é exatamente de rede, de recursos humanos, de massa crítica em todas as regiões do país, né? Bom, falando agora em contribuição do INCT para a sociedade, uma contribuição muito grande, especialmente na área de ciências básicas, é o conhecimento, é gerar conhecimento, e conhecimento são artigos publicados. Então, isso aqui tem um gráfico do número de artigos do INCT em função dos anos. Então, se a gente fizer uma análise de 2009 até hoje, são 1.200, mais de 1.200 artigos. E uma coisa que é importante a gente constatar que são artigos que foram citados, que foram lidos, que tiveram um impacto. Tiveram, então, 43 mil citações, então, em média, 35 citações por artigo, e o índice H do INCT é 77. E isso aqui é um gráfico que mostra quem cita os artigos do nosso INCT, né? Então, os artigos foram citados mais de 30 mil vezes
E a gente vê, por exemplo, nesse mapa, que os chineses citaram 8.500 vezes os artigos feitos pelo nosso INCT. Depois, os americanos citaram 5.000 vezes. Depois, Índia, Alemanha, Coreia do Sul, Japão, Reino Unido, Espanha e França. E isso mostrando, então, que nós estamos contribuindo para a sociedade brasileira fazendo uma pesquisa que está sendo usada em outros países do mundo. Bom, o INCT é muito grande, para pessoas trabalhando desde de problemas teóricos fundamentais, da física quântica, ou de química, ou de biologia, mas também pessoas trabalhando em aplicações tecnológicas. E por volta, então, há mais de 10 anos atrás, surgiu a necessidade da gente criar o CT Nano, que é uma das experiências do INCT. O INCT tem vários grupos trabalhando com nanotecnologia, não apenas em Minas Gerais, como em São Paulo, Paraná e outros estados. E esse aqui é um dos exemplos, é o exemplo talvez o mais importante, que foi a construção do CT Nano, que é o Centro de Tecnologia em Nanomateriais Grafeno, que agora, diferentemente do INCT, que realmente atira para todos os lados, o CT Nano não. Ele busca exatamente fazer aquela ponte mostrada pelo Lente, fazer a ponte entre a academia e o setor industrial. A gente, então, ele trabalha exatamente quando tem um trabalho feito na academia que já desperta o interesse de uma empresa e uma empresa que quer usar aquela tecnologia. E para usar aquilo, você tem que atuar. Uma coisa é fazer um material, um dispositivo no laboratório. Outra coisa é uma empresa que quer aquilo em grandes quantidades e com viabilidade comercial, que não adianta nada você ter uma ideia genial, se ela for cara, se ela não for viável comercialmente, aquilo não se transforma num produto. Então, uma contribuição dos INCTs para a sociedade é exatamente formar esses centros de tecnologia que vão, então, agora fazer com que aquele investimento que foi feito na academia retorne para a sociedade do ponto de vista de você, então, transformar aquilo numa tecnologia e num produto. O CT Nano, então, foi um projeto que foi iniciado com o aporte de recursos do BNDES, da Petrobras e da empresa de cimento Intercement, com apoio da FAPEMIG, da FINEP, e está instalado lá no BHTEC, em Belo Horizonte. Esse aqui é um prédio de 3.000 metros quadrados e 4 andares, onde, então, se trabalha, primeiro, com a questão da produção de nanotubos e cimento, e não apenas produzir, você tem que produzir, você tem que dar aplicação para aquilo ali. Então, aplicações em materiais poliméricos, borrachas, cerâmicas, cimento, e depois também no desenvolvimento de sensores e dispositivos eletrônicos, porque também para a internet das coisas funcionar, você precisa de sensores de diversos tipos, sensores químicos, sensores de gases, para exatamente aqueles sensores detectarem qualquer tipo de presença para aquilo ali, então, você poder fazer uma ação baseada numa coisa que teve um sensor que mediu, né? E também a gente trabalha na parte de caracterização e metrologia e saúde, meio ambiente e aplicações, porque uma coisa fundamental das nanotecnologias é você também demonstrar que aquilo tem um uso seguro, né? Que aquilo não vai ter nenhum impacto sobre a saúde de quem está trabalhando, o meio ambiente e impactos no ambiente. Bom, isso aqui são alguns exemplos do CT Nano. Primeiro, a questão de produção de nanotubos de carbono. Hoje já se produz nanotubos de carbono à escala semi-industrial, com vários reatores. Isso aqui é o sistema de produção de grafeno por CVD, que é uma técnica que permite fazer um grafeno altamente, com grande qualidade, para exatamente depois o desenvolvimento de dispositivos eletrônicos e sensores que estão sendo feitos no CT Nano. Uma tecnologia muito importante do CT Nano também é uma que já tem mais quase 15 anos, que é a incorporação dos nanotubos de carbono no cimento. A ideia, então, é fazer com que o cimento adquira propriedades superiores à que ele tem, especialmente com questão à tração,
e adicionando uma quantidade muito pequena de nanotubos, menos de 0,1%, por exemplo, a gente consegue aumentar as propriedades mecânicas do cimento, que podem ser usadas na construção civil e no sistema de exploração de petróleo e várias outras aplicações. A outra frente importante é a de polímeros e de borrachas, que trabalha muito fortemente com a Petrobras, porque a Petrobras ela precisa de materiais que sejam resistentes, que suportem temperaturas altas, mas que, ao mesmo tempo, sejam flexíveis, como plásticos e borrachas. Então, essa é uma frente também que já trabalha há cerca de 15 anos com a Petrobras e com várias aplicações na área de petróleo e gás, energias renováveis, siderurgia e mineração, fazendo materiais com propriedades superiores e com funcionalidades que também são uma outra das características da nanotecnologia. Temos o grupo de segurança, meio ambiente e saúde, que também busca trabalhar com regulação, com nanotoxicologia, monitoração dos ambientes, questões de segurança e, inclusive, envolvendo questões jurídicas, também advogados também, porque a nanotecnologia precisa de regulações e, para regular, você precisa de desenvolver protocolos de uso seguro desses nanomateriais. Bom, o CT-Nano hoje, então, ele iniciou parceria com a Petrobras, com a Intercemit, mas hoje já tem várias outras empresas que estão trabalhando em colaboração. O CT-Nano, então, ele está focado em resolver problemas de empresas, e aí, então, eu mostro que é uma maneira dos INCTs que gerou o CT-Nano dar essa resposta para a sociedade, né? E aqui só vocês exemplos na área de petróleo e gás, siderurgia, mas também em várias outras áreas, como construção civil, papel, têxtil, automobilística. E esse aqui são os parceiros, a gente tem vários parceiros no Brasil. Agora o CT-Nano vai entrar numa das empresas da Embrapi. E, então, a gente mostrando que isso sim é uma forma da gente retribuir para a sociedade esse investimento que foi feito nessa rede. E uma coisa também que é muito importante no nosso INCT é a questão da divulgação, né? Teve a primeira palestra da Luísa aí, que foi muito importante, do Lente também, que está fazendo um trabalho fantástico, inclusive a gente já colaborou no blog dele, que o nosso INCT, uma forma dele contribuir para a sociedade é retribuir para a sociedade em termos de divulgação de conhecimento. E aí eu até concordo com o Ricardo Gazinelli quando ele diz que esse momento da pandemia chamou atenção para a ciência. Então, eu acredito que foi muito falado, ciência foi muito falada, então nós temos que aproveitar esse momento para onde as pessoas agora estão mais suscetíveis a valorizar a ciência, para divulgar, né? Então, o nosso INCT trabalha também com cursos de especialização, mestrado e doutorado. Tem, inclusive, um curso de especialização e de pós-graduação na Universidade Franciscana, no Rio Grande do Sul. Produz materiais didáticos, como jogos, conteúdos interativos. A gente procura, nos nossos encontros, sempre trabalhar com a comunidade local, divulgando atividades de pesquisa nos eventos itinerantes. Trabalhamos também para a sociedade, empresários, com artigos de divulgação, blogs, redes sociais, várias pessoas envolvidas em palestras, minicursos e alguns produtos também de educação básica, como, por exemplo, esse aqui é um exemplo lá da Universidade Franciscana, que é o projeto Casa Nano, onde é feita uma casa onde tem vários usos, várias aplicações das nanotecnologias para, então, introduzir os jovens, primeiro, para mostrar a importância das nanotecnologias e também para mostrar a importância da ciência, né? O grupo também tem esse projeto Cientista Aprendiz, com gibis, várias oficinas. E talvez a última coisa que eu vou falar aqui é sobre uma experiência muito bem sucedida do INCT também, que já tem 10 anos, que são cursos online. Então, existem 2 cursos. Um é o Além do Livro Didático, de Nanociências, Nanotecnologia e Nanotoxicologia,
e o outro que é o Nanotoxicologia, que já nesse tempo foram mais de 2.000 inscritos, que estão sendo oferecidos não apenas em português, mas também em espanhol, e com isso ele teve um alcance muito grande em países da América Latina e está hoje em 26 estados do Brasil. Bom, e finalmente isso aqui é também uma preocupação nossa, estarmos sempre ativos nas redes sociais, no Instagram, Facebook, YouTube. Isso aqui, por exemplo, é o INCT Nanocarbono, que sai notícias com grande periodicidade. Um projeto para crianças, que é o INCT Nanocarbono Kids, também, que é um projeto que tem sido muito importante, e mini cursos de nanociência, que também fazem parte desse nosso material de divulgação e material didático. Bom, então, estou terminando aqui a minha apresentação, agradecendo e dizendo que o programa dos INCTs é fundamental para a sociedade brasileira, sobretudo num país onde que a gente precisa de otimizar o uso de recursos. E o uso compartilhado, a rede é uma maneira de você compartilhar equipamentos, compartilhar recursos. Então, uma coisa muito prioritária no nosso INCT é financiar viagens, missões. E, por outro lado, além dessa abrangência nacional, também, eu estou vendo que o Jailson já ligou a câmera, terminando aqui, falar também da questão da interdisciplinaridade, né? E dizer que eu espero que esse programa tenha continuidade, porque, como já disseram, as coisas dão certo quando são financiadas por um período longo, tem que haver perenidade. Então, eu agradeço mais uma vez essa oportunidade e é isso aí, Jailson. Devolvo a palavra. Muito obrigado. Obrigado. Eu agradeço também bastante, Marcos. Foi uma brilhante apresentação, muito larga e que mostra o quão importante